Olá pessoal, beleza? Meu nome é Miguel, esse é o segundo vídeo do nosso curso de Introdução à Programação de Computadores e a gente vai agora começar por onde a programação começa, pelo porquê. Por que aprender a programar computadores? Esse é o primeiro porquê que a gente tem que responder aqui. Eu fiz uma lista de alguns motivos que eu acho que são bons motivos para um jovem aprender a programar computadores, mas antes eu vou deixar que você faça a sua lista. Você está com papel e caneta aí? Eu vou te dar 5 segundos para escrever esses motivos. Na verdade, pode ser muito mais tempo, pode ser tempo infinito, porque você pode pausar o vídeo. E aí só de eu falar isso já foram 5 segundos. Já acabou? Quer mais tempo? Primeira coisa, melhorar em matemática. Expandir o conhecimento em matemática. Principalmente a capacidade de resolução de problemas, o raciocínio lógico. Eu já vi pesquisas que indicam que os jovens que começaram a aprender a programar computadores tiveram aumentos nas notas de matemática de 30%, 40%. Em segundo lugar, português mesmo, língua portuguesa. Vai aprimorar a tua leitura, a tua escrita. Você escreve para planejar o seu programa. A gente tem escrito sobre os programas que a gente vem desenvolvendo. Desde o começo dos nossos encontros, a cada aula você escreve um pouco sobre programação, um pouco sobre os jogos que a gente jogou. E os seus textos já estão melhores ao longo das aulas. Então, você já tem melhorado nessa disciplina de português, por exemplo, pelo fato de estar aprendendo a programar computadores. Quando você começa a programar computadores, você começa a aprender inglês sem querer. Você precisa aprender a ler e a praticar mais o inglês. A maioria das linguagens de programação é em inglês e muitos dos materiais de estudo também são em inglês. Não é aquele inglês complicadão de entender, é o que a gente chama de inglês técnico. E vai ser muito fácil aprender esse inglês com a programação porque você já sabe o que significa os comandos na programação. A programação te ajuda a entender o significado daquelas palavras em inglês que você vai usar para programar. Biologia. Como é que você acha que a programação pode te ajudar a aprender biologia? Tem alguma ideia? Vou te dar 5 segundos para pensar. E aí, pensou? Lembrou? E se você fizer um aplicativo para identificar uma espécie de animal ou para mostrar em 3D as partes que compõem a célula, tudo isso você faz com programação. Teve uma vez que um amigo meu pediu para eu fazer para ele um aplicativo que ele tirava uma foto da pedra e o aplicativo identificava que tipo de pedra era aquela. E aí eu tive que aprender esse assunto exótico de identificação de tipos de pedra para fazer o aplicativo para ele. A programação me ajudou a aprender biologia. Mas Miguel, peraí. Então, na verdade, se você for parar para pensar, a programação pode ajudar a aprender qualquer matéria da escola. É por aí mesmo. Assim como você pode aprender biologia, você poderia aprender geografia se você tivesse que fazer um aplicativo com mapa e por aí vai. Mas a programação não vai te ajudar só a aprender as matérias da escola. Ela ajuda a ensinar coisas que as escolas têm muita dificuldade em ensinar. Por exemplo, pensar em grupo. Quando você programa e explica o seu programa para outra pessoa, ela vai te ajudando a melhorar o seu código. Vocês escrevem programas juntos. Vocês fazem o que a gente chama hoje em dia de criar colaborativamente. E isso ensina não só a trabalhar, mas principalmente a pensar em grupo. É uma coisa muito difícil de aprender, muito difícil de fazer. E é por isso que as escolas, principalmente as que não ensinam programação, têm dificuldade de ensinar isso. Outra coisa, aprender a programar vai te transformar numa pessoa muito mais fluente em tecnologia. Você vai saber não só como usa um aplicativo, um site, como é que você vê fotos no Facebook ou manda mensagens via WhatsApp, mas você vai saber também como que você constrói o seu próprio aplicativo, o seu próprio site, o seu próprio Facebook, o seu próprio WhatsApp. E por último, porque programar é uma habilidade extremamente prática. É que nem jogar futebol ou jogar vôlei. Não adianta você pegar um livro sobre chutes e passes ou sobre manchetes e saques que você vai chegar lá na quadra e vai ser o pereba da galera. Você aprende jogando. Então programar é a mesma coisa. Você aprende a programar programando. Ah, eu já ia esquecendo outro excelente motivo para se aprender a programar computadores, que é ganhar dinheiro. Existem algumas formas bem legais de ganhar dinheiro com programação de computadores. Você pode, por exemplo, arrumar um emprego. Existem várias ofertas de emprego. Na verdade, existem mais empregos do que profissionais para ocupar os empregos de programadores. Você pode empreender, criar o seu próprio aplicativo e ganhar dinheiro com ele. E você pode ser o que a gente chama de freelancer, que é uma pessoa que faz projetos para amigos e eles pagam por esses projetos. Ou você pode usar uma plataforma online onde você se cadastra como alguém que sabe programar e existem vários trabalhos lá de pessoas que estão buscando programadores. Vamos entrar nesse link aqui. Se você pesquisar
no Google, por exemplo, por trabalhos para freelancers, você vai ver que existem várias outras plataformas parecidas com essa. Então aqui você pode ver que existem 27.529 projetos de sites, aplicativos e desenvolvimento em aberto esperando desenvolvedores. E pagam bem. Esse aqui são $3.000, esse aqui são só $50. Todos postados recentemente, há 15 horas atrás, projetos do mundo inteiro. Tem projetos só em português também, só de pessoas brasileiras, aí é só você ir filtrando aqui ou procurar plataformas brasileiras que tenham ofereçam esse tipo de serviço. Existem várias. Então vamos voltar aqui para a nossa apresentação, para a gente não perder o fio da meada. Então o que a gente vai fazer agora? Eu te dou uma chance para acertar. Isso mesmo, agora a gente vai criar programas de computador, só que dessa vez no computador. Vocês lembram que a gente já criou programa de computador antes, quando a gente jogou os nossos joguinhos. Vocês programaram um boneco no tabuleiro, só que no nosso jogo era eu o computador ou algum dos nossos adversários. E agora vamos programar no computador mesmo. Para programar um computador, você precisa dizer quais os comandos você quer que ele execute. Para fazer isso, existe a linguagem de programação. A linguagem de programação contém os comandos que o programador usa para mandar no computador. Existem várias linguagens de programação: C++, PHP, Python, Java, COBOL, Ruby, C# e por aí vai. Existem infinitas linguagens. E cada linguagem tem os seus prós e os seus contras. Existem muitos programadores que se dizem programadores profissionais que vão dizer, por exemplo, que o Java é a melhor linguagem, ou que o Python é a melhor linguagem, ou que o PHP é a melhor linguagem. Mas, na verdade, não existe uma melhor linguagem de programação. Então essa pergunta aí, qual é a melhor linguagem de programação de todas, é uma pergunta que não tem resposta, porque vai depender do problema que você quer resolver. Se for um problema que precise de muita performance, por exemplo, você usa uma linguagem de alta performance, como Java ou C. Se for um problema mais estatístico, você usa uma linguagem mais voltada para matemática, como o R ou o MATLAB. E qual a melhor linguagem para a gente jogar os nossos jogos sem computador? Vocês conseguem me dizer isso? Vocês lembram? Era uma linguagem que tinha basicamente 4 comandos, que é para cima, para baixo, para o lado direito ou para o lado esquerdo. E essa era a melhor linguagem para resolver aquele problema de programar o bonequinho no nosso tabuleiro. Não é Java, não é C, é aquela linguagem simples, com poucos comandos, para resolver um problema muito pequeno, que é movimentar um boneco no tabuleiro. E que linguagem a gente vai usar nesse curso aqui? O nome da linguagem é Scratch. É uma linguagem de programação desenvolvida no MIT, que é uma universidade americana onde estudaram fundadores de grandes empresas de tecnologia no mundo. Você pode instalar no seu computador Windows, ou no seu computador Mac, ou no seu computador Linux, ou se você não quiser instalar, você pode usar via internet mesmo, só que aí você vai precisar estar conectado para programar. E aqui a gente volta à pergunta: por que o Scratch? São algumas razões para a gente escolher o Scratch agora. A primeira delas, a mais importante, é porque é uma linguagem de programação que foi feita para quem está aprendendo a programar, aprender mais rápido e melhor. O Scratch ele tem todo um ambiente onde todas as etapas estão integradas lá dentro. O Scratch foi feito de uma forma que simplifica o fluxo de você imaginar uma ideia, transformar ela em código efetivamente, criar ela, experimentar esse programa que você criou, brincar com ele, jogar. Os programadores gostam de compartilhar o que cria. A gente gosta de ver as pessoas usando os nossos programas. E no Scratch você pode compartilhar os seus programas com seus amigos, com seus pais, com quem você quiser. E aí você vai receber feedback dessas pessoas, você vai receber um retorno, vai ouvir a opinião dessas pessoas. De alguma forma você vai refletir sobre isso e aí você vai estar trabalhando colaborativamente com eles para incorporar as opiniões das pessoas dentro do seu programa e imaginar um programa melhor. Você vai sempre estar melhorando os programas que você vai criando. E aí você repete esse fluxo quantas vezes você quiser para ir melhorando o seu programa e criando programas e sistemas cada vez melhores e colaborando com outros programadores também. Esse processo todo ele está incorporado dentro do Scratch. O Scratch é uma ferramenta muito impressionante. Ele mostra para os programadores iniciantes todos esses aspectos da programação. Essa coisa de criar o programa, debugar o programa, ficar entendendo onde é que ele está com problema,
problema, onde é que você pode melhorar, aprender com os outros, ver o código dos outros. No Scratch você pode ver o código de todo mundo que já fez programas em Scratch. Você já começa a entender o que significa, por exemplo, o movimento open source, que é um movimento muito falado hoje em dia, né, dos desenvolvedores que deixam os códigos que eles desenvolvem disponíveis na internet para qualquer outro desenvolvedor poder usar, e isso é muito poderoso para a comunidade de desenvolvedores, que é uma comunidade mundial. Então o Scratch ele traz todos esses conceitos de uma forma muito fácil de entender e muito fácil de usar. Não precisa ficar configurando nada, instalando um monte de coisa, é simplesmente sair usando o Scratch e programando com ele. Outra coisa muito importante também na hora de você escolher uma linguagem de programação é a comunidade de desenvolvedores que desenvolvem nessa linguagem. A quantidade de material disponível na internet de graça para você aprender sobre essa linguagem. O Scratch é de graça, você não precisa pagar para usar, e ele tem muito material disponível na internet. 16.406.800 e poucos projetos, são mais de 6 milhões de visitas por mês de novos desenvolvedores que usam Scratch para aprender. Essas informações eu atualizei no dia 9 de setembro, mas a gente pode vir aqui no link de estatísticas do Scratch e ver as informações atualizadas, ver como é que foi crescendo a plataforma ao longo dos anos. Existe desde um pouco antes de 2008. Quantos projetos criados, quantos comentários em projetos. A idade entre 12 e 16, 18 anos é onde está concentrada a maior parte dos desenvolvedores de Scratch. Em que lugares do mundo ele é mais usado. Projetos por mês, projetos em que alguém pegou um projeto criado e alterou, que é o que está em laranja aqui. E por aí vai. Tem várias outras estatísticas, depois que você quiser, você explora melhor. Vamos voltar então aqui para a nossa apresentação. Além disso tudo, o Scratch é uma linguagem visual, você só precisa arrastar e soltar os comandos. Isso elimina a parte mais tediosa do aprendizado de programação, que é ficar digitando códigos e tal. Então a gente foca no que importa, que não é a digitação, é a experimentação. Ele permite várias formas de mídia, imagem, som, vídeos. Também tem essa questão do compartilhamento da colaboração. Você pode fazer isso com milhões de pessoas espalhadas pelo mundo. Vários programas criados por iniciantes como você. Eu fiz até uma lista aqui dos programas em Scratch que eu mais gosto e eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. É bem fácil de aprender também. Mesmo sendo fácil, ele permite criar programas bastante sofisticados, no nível bem avançado de programação mesmo. E ele é extensível, o que significa que ele funciona em vários formatos. Inclusive, por exemplo, a gente pode fazer um aplicativo usando a linguagem Scratch. Então, finalmente chegou a hora da verdade. Vamos começar a programar com Scratch. Chega de apresentação. Você digita Scratch espaço MIT no Google. E aí, o primeiro link é o link do Scratch. Essa é a tela principal do Scratch. Aqui tem alguns programas desenvolvidos em Scratch, para quem quiser explorar. Mas vamos direto aqui, clicar em Create, que significa criar em português, para a gente criar o nosso primeiro programa. Essa é a tela principal do Scratch Studio, o ambiente que a gente usa para criar os nossos programas. Isso aqui é uma aba que vem com alguns desafios de jogos para você criar. A gente não precisa ver isso agora, ele fica aqui se você quiser voltar depois, minimizado. Uma primeira coisa é dar um nome para o nosso programa, então você vem aqui em cima e coloca meu primeiro programa. Você pode reparar também que os comandos, apesar da página anterior estar em inglês, eles estão todos em português. Isso é porque ele já reconheceu o meu idioma, mas se eu quiser, eu posso clicar aqui nesse globo e trocar para inglês, por exemplo. E aí todos os comandos estão em inglês. Quando você abrir o seu Scratch Studio aí, se por acaso ele estiver em inglês e você quiser ver os comandos em português, é só você fazer isso. Vem aqui no mundinho e coloca português brasileiro. E aí ele muda. Então, só apresentando um pouco aqui o ambiente, no meio aqui a gente tem os blocos de comandos. Esse painel aqui da direita
é onde vão ficar os nossos scripts ou os nossos programas. Aqui na esquerda é onde fica o palco. Você vê um personagem como se fosse um teatro. Você tem um palco com personagens, cada personagem tem o seu script. O que a gente faz quando programa é criar scripts para esses personagens. O personagem padrão é esse gatinho aqui, o nome dele é Scratch. Vamos criar aqui o nosso primeiro script, então. Eu tenho esse comando aqui, mova 10 passos, eu clico nele, arrasto e solto até qualquer lugar aqui na área de scripts, tá? E aí repara que quando eu clicar aqui em mova 10 passos, o nosso personagem Scratch vai se mexer. Cliquei, ele andou, cliquei, ele andou, cliquei, ele andou. Se eu trocar aqui de 10 passos para 30, repara que ele vai andar mais. Cliquei, ele andou mais, cliquei, ele andou mais. Até o momento que ele vem aqui para fora do palco. Ainda bem que sobrou o rabinho. Eu posso vir e puxar ele para cá. Você pode reparar que eu posso colocar o nosso querido personagem em qualquer lugar aqui da tela, do palco, né? Basta eu arrastar e ir soltando ele. Eu posso também mudar ele de tamanho. Para mudar ele de tamanho, eu venho aqui em cima em diminuir e vou colocar ele clicando aqui, né? Bem pequenininho. Eu posso querer aumentar também. Para aumentar, eu venho aqui nesse aumentar e vou clicando nele até ele ficar maior, bem maior. Eu posso girar o personagem. Eu venho aqui, clico com o botão direito e vou em Info. E aqui na Info eu posso rodar ele, inclinar ele de várias formas. Então eu posso deixar ele aqui assim, inclinado para cima um pouquinho. E aí, se eu executar o meu script clicando aqui, o nosso personagem vai andando, vai andando, vai andando. E aí pode acontecer dele sair do palco. Quando ele sai do palco, tem algumas formas de trazer ele de volta. E uma das que eu acho mais rápidas é essa aqui. Eu puxo ele, esse comando, vá para, e aí eu coloco x0, y0, que é a posição central do palco. E aí quando eu clicar nesse comando aqui, o Scratch veio aqui para o meio. Deixa eu diminuir ele um pouco, ficou meio grande demais. Para evitar que o Scratch saia do palco, o que eu poderia fazer aqui? O que você acha que eu poderia fazer no meu script para que o nosso personagem, quando chegasse na borda, não sumisse do palco? Alguma ideia? Repara que na lista dos meus comandos eu tenho um comando que é se tocar na borda, volte. Então vamos tentar usar esse comando. Se eu pegar esse comando aqui, clicar nele e arrastar para perto de algum comando, outro comando do script, você repara que eles começam a se encaixar. E aí se eu soltar ele aqui, eles vão se juntar como se fosse um imã mesmo. E aí o que acontece? Quando eu clicar nesse bloco de comandos, eles vão executar juntos. Eu clico aqui, ele vai andar 30 passos e vai verificar se está na borda, e se tiver ele vai voltar. Anda e verifica, 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 anda e verifica. Ele andou, verificou, viu que estava na borda e voltou. Então ele anda e verifica o tempo todo, ele executa sempre os dois comandos. Tá, mas eu quero que o Scratch, o nosso personagem, fique andando na tela, no palco, sem que eu tenha que ficar o tempo todo clicando aqui. Como é que eu faço isso? Você pode reparar que em cima aqui dessa lista de comandos de movimento, que estão em azul, a gente tem uma lista de categorias dos outros comandos. Os comandos eles ficam organizados por assunto. Então, se eu entrar aqui em controle, e os blocos agora de comandos estão amarelo, eu tenho os comandos de controle. E aqui tem esse comando sempre. Se eu pegar esse comando sempre, arrastar aqui para o meu script perto dessa sequência aqui, percebe que ele circula, que ele envolve essa sequência de comandos. Então se eu soltar ele aqui agora e clicar nesse bloco de comandos, olha o que acontece com o nosso Scratch. Fica tontinho, dançando com uma beleza. E aí,
Se a gente for embora agora e voltar semana que vem, ele vai continuar andando, ele não cansa, não vai parar nunca, vai ser para sempre andando. Mas como eu faço para parar ele? Eu não quero que ele fique assim, eu já estou até ficando tonto. Para você parar o programa, para você parar o show, o espetáculo, repara que aqui em cima do palco, do lado direito, em cima do palco, a gente tem esse sinal vermelho. Quando você aperta aqui, o espetáculo para. Se a gente quiser reiniciar o espetáculo, é só clicar aqui de novo. Aí ele volta. E para parar, eu mando parar aqui. Eu acho que ele está muito apressadinho, né? O Scratch. Eu vou colocar aqui, tá vendo esse bloco espere? Se eu arrastar ele para cá e antes de iniciar a repetição dizer que o Scratch tem que esperar 0,5 segundos ou 0,2 segundos, vamos ver como é que vai ser agora. Ele move, verifica e espera 0,2 segundos antes de voltar a se mover. Então agora ele está se movendo mais devagar. Podemos dizer até que é uma dança. Muito bem. Parei aqui. Já que a gente falou em dança, para ser uma dança mesmo, o que falta é o nosso amiguinho. Vamos deixar ele um pouquinho mais certo aqui. O que falta para o nosso amiguinho, para isso daqui ser uma dança de verdade, é a música. Vamos voltar aqui para o nosso painel de comandos. Existe uma categoria de comandos chamada som. E aqui tem alguns comandos relacionados a som. Por exemplo, um miau. Ou então um tambor. Uma nota musical. Quando eu clico aqui no comando, mesmo sem arrastar ele para o script, o Scratch ele me mostra o que o comando faz. Você deve ter reparado que eu estou fazendo isso. Então vamos puxar essa nota para cá. Muito legal. Se a gente ficar apertando aqui, a nota fica tocando. Então vamos lá criar a nossa música. Deixa eu só aumentar um pouco o tamanho do nosso gatinho. Vamos aqui fazer aquela brincadeira de qual é a música. Eu posso vir aqui e selecionar qual nota que eu quero. Vamos ver se é essa aqui. Exatamente essa. Então essa é a primeira nota. Eu posso clicar com o botão direito e botar aqui duplicar. Ele vai gerar um outro comando igual. Eu coloco aqui e agora é a segunda nota. Acho que é essa aqui. E aí, já sabe qual é a música? Duplicar. Aí a próxima nota seria alguma coisa mais ou menos aqui. Não é isso. Talvez seja aqui. Não é aqui. 57. Opa! Já temos 3 notas da nossa música. E aí, já sabe qual é? Vamos aqui botar mais a quarta nota, que é E aí? A próxima nota. Essa aí só uma pessoa muito ignorante em relação à música popular brasileira já não teria descoberto, né? Vou botar mais uma vez aqui, ó. Opa, acho que ficamos com um erro aqui. Não justifica não acertar, né? Qual é esse clássico da música brasileira? Muito bem. Vamos continuar, que agora a gente vai até o fim. Vamos
botar mais uns 2 desse aqui. Agora a gente põe o final dessa primeira parte. São basicamente 2 notinhas. Vamos ver. Muito bom, muito bom. Deixa eu botar isso aqui para baixo. E aí, o que eu vou querer que aconteça? Eu venho aqui em controle e ponho repetir sempre isso aqui. Muito bem, agora então se eu quiser colocar o nosso amigo Scratch dançando enquanto a música toca, fica uma beleza. Vou botar ele dançando mais no ritmo da música, eu mudo isso aqui para 0,1. Aí aqui eu paro. Sensacional. Estamos no nosso personagem dançando baile de favela. Estamos fazendo um primeiro... Ok, obrigado pelo aviso. Estamos fazendo um primeiro jogo, um primeiro programa muito cultural. Então a gente... repara que para fazer a coisa acontecer, eu tenho que clicar aqui e ele acende quando está executando esse meu script. E depois eu tenho que clicar aqui no script do personagem para ele começar a se mexer, né? E aqui eu paro os dois. Como é que eu faço para que as duas coisas aconteçam ao mesmo tempo, né? Eu poderia simplesmente arrastar esse cara, né? Quando clicar na bandeira verde para o script que eu quero que o nosso gato execute, e aqui para o script que eu quero que execute também, quando eu clicar aqui na bandeira verde. Eu posso querer, por exemplo, que o nosso gato comece sempre no centro, então eu movo isso para cá. E agora sempre que eu clicar aqui, ele vai começar a partir do centro. Então se eu parar e clicar aqui, ele começa a partir do centro. Certo? Eu poderia ter mais de uma música, né? Por exemplo, então eu poderia botar isso para cá, vir aqui em criar um bloco. O bloco vai ser tocar baile de favela, e eu digo que esse aqui é o bloco tocar baile de favela. Opa, desculpa. Eu defino esse aqui como tocar baile de favela, e quando eu clicar na bandeira verde, eu toco o baile de favela. Então eu posso ter várias músicas aqui e definir qual música eu vou tocar. Então quando eu clicar aqui, ele está executando isso, que mexe o nosso gato, executa isso, que está por sua vez executando essa função tocar baile de favela que a gente definiu aqui. Eu poderia, por exemplo, fazer o programa assim também. Eu digo que o baile de favela é isso e eu coloco sempre aqui, que vai fazer exatamente a mesma coisa. Ok? Mostramos aqui como que é fácil você criar programas usando o Scratch, mas agora vamos ver alguns programas que outras pessoas criaram ao redor do mundo e que são realmente muito elaborados e muito mais complexos do que esse pequeno exemplo. Para a gente ver que realmente não só você consegue aprender fácil com o Scratch, como a gente já conversou, mas você também consegue fazer coisas bastante complexas com o Scratch. Só uma coisinha que eu já ia esquecendo de falar, a gente precisa salvar o nosso programa para que a gente, quando entrar, né, a gente desliga o computador e liga, né, a gente está com uma coisa salva, não precisa fazer tudo do zero. Para fazer isso a gente tem que se autenticar, e aí tem essa opção aqui, clique em autenticar, que você clica, e aí se você não tiver uma conta de usuário, você vem aqui em inscreva-se e você cria a sua conta. Você escolhe um nome de usuário, uma senha,
né? Confirma a senha e aí você vai criar a tua conta aqui e o programa fica salvo na sua conta. Uma outra opção seria você vir aqui em arquivo e botar baixar para o seu computador. E quando você faz isso, ele vai fazer o download de um arquivo e esse arquivo vai conter o código do Scratch, do programa Scratch que você criou, e você pode abrir esse arquivo depois vindo aqui em arquivo, carregar a partir do seu computador. Tá? Como a gente falou também no começo, você tem a opção também de instalar localmente no seu computador, ou seja, usar como sem você precisar estar conectado na internet, você pode instalar o Scratch no seu computador e aí você pode abrir esse arquivo com esse programa que você instalou no seu computador também. Eu vou criar uma conta aqui só para ilustrar, que fica mais fácil. Inventor Miguel, uma senha que eu não vou dizer. Próximo. O mês do meu nascimento, julho, e o ano 2004. Eu sou bem jovem. Masculino, país, para quem não sabe, eu nasci no Brasil. E-mail dos responsáveis. Aí você coloca o e-mail dos teus pais aqui, de preferência. Tem que ser igual. Próximo. Bem-vindo, Inventor Miguel. Vamos lá. Agora ele salvou o meu programa. E aí sempre que eu fizer o login no Scratch, eu posso ver os programas que eu salvei aqui na minha pastinha. Meus projetos não compartilhados. Aqui está ele. E aí para eu ver o código dele, eu venho aqui em ver interior e ele abre o código dele. Vamos então voltar aqui para a nossa apresentação. Então, eu separei aqui alguns programas no Scratch para mostrar para você. Então, esse aqui é um bem simples. Ele foi feito para ensinar multiplicação e divisão. O autor do programa disse aqui na descrição do programa que ele criou para ajudar a irmã dele, mais nova, a aprender como multiplicar e dividir. Eu posso vir aqui nesse símbolo de tela expandida. Repara que tem uma música maravilhosa tocando no fundo. Então vamos lá, Start. Eu escolho se eu quero multiplicar ou dividir. Vou botar dividir. Escolho se eu quero com tempo ou só praticar. Vou botar com tempo. Todos os números. 70 dividido por 10. 7. Aí tem um contador aqui em cima, tá vendo? 70 dividido por 10. 7. 40 dividido por 10. 4. 9. Bom, vocês entenderam, né? Aí eu fico respondendo isso e ele vai ver quanto tempo eu demorei para responder as 20 questões. Se você quiser ver o código dele, você põe aqui em ver interior e ele vai mostrar todo o código desse programa. Então isso aqui é legal do Scratch, que você pode aprender um programa que os outros fizeram, são milhares, milhões de programas. Um outro programa legal, esse jogo da memória, é um projeto que já tem mais de 1.200 visualizações. Você pode olhar aqui o número total de visitas, quantas pessoas curtiram. Eu posso marcar aqui, como eu já estou logado como Inventor Miguel, posso marcar aqui como favorito, posso marcar aqui que gostei do projeto, por exemplo. Vamos expandir. Começar. Então é um jogo da memória, onde basicamente eu tenho que acertar
as cores. Aí, acertei uma já. Vermelho. Eu tinha visto um vermelho, não era por aqui que tinha um vermelho? Aqui. Então aqui você já entendendo o espírito da coisa, tem um timer, um número de movimentos e você vê com o seu coleguinha quem é que consegue finalizar, acertar todas as cores em menos tempo e com menos movimento. Esse jogo da realidade aumentada é tipo Pokémon GO, né? Realidade aumentada é essa coisa de você tirar uma fotografia da realidade e aumentar essa realidade na fotografia usando algum software para isso, né? Um aplicativo ou usando a webcam, que é o caso desse jogo aqui. Então vamos demonstrar. Eu vou clicar aqui para expandir a tela e aí eu vou habilitar minha câmera para mostrar para vocês como é que é esse jogo. E é um jogo interessante porque é um jogo que você... Ele próprio diz aqui nas instruções que você pode fazer exercício com ele, né? Um jogo saudável, digamos assim. Então vamos lá. É um jogo meio ridículo para quem está jogando, principalmente, mas ilustra bem essa possibilidade do Scratch de você usar elementos da realidade e misturar eles com os elementos do jogo, né, que é a realidade aumentada. Então até coisas super ultra modernas como realidade aumentada você consegue usar no Scratch. Por falar em jogo ridículo, esse jogo com microfone é um jogo que usa mais os recursos de áudio para tornar o jogador uma pessoa ridícula. Mas apesar disso é muito divertido, porque é engraçado. Agora, eu quero ver vocês aí que vão jogar um pouco mais desse jogo do que eu vou jogar agora, quem é que consegue passar da segunda fase, porque eu não consegui passar da segunda fase de jeito nenhum. Ele pede para usar o meu microfone, eu aceito. Sim. Vamos fazer um teste, vamos lá. Teste, teste, teste. Alô! Opa. Isso é o que? Uma banana? Bom, start. Então não posso... Opa. Essa primeira fase a gente tem que fazer um silêncio absoluto para que a bola chegue até aqui. Vamos ver se é possível isso. Opa, desculpa. Vamos lá mais uma vez. Nossa, que nervoso, é difícil ficar em silêncio, né? Mais uma, vamos lá. Desculpa. Opa, passamos da primeira fase. Agora essa segunda, olha só, a gente vai ter que... A bolinha vai sair aqui, eu vou ter que aumentar a intensidade aos poucos, depois diminuir aos poucos para ela chegar lá. Vamos ver. Mais uma tentativa. Mais uma tentativa, mais uma tentativa. Mais uma, última vez. Muito difícil. Quem conseguir, por favor, me manda um print mostrando como é que é a terceira fase. Mas vocês veem a complexidade, né? Pode até usar o áudio para fazer um jogo.
Tem jogos como esse, estilo Labirinto, que é um tipo de jogo bem comum também. Existem vários jogos desse tipo aqui no Scratch. Então começa o jogo. Start. Vou fazendo easy. E a Scratch tem essa coisa de você poder contar umas historinhas de vez em quando. Então aqui ele está contando a história de um personagem que foi sequestrado por uns russos e aí ele precisa fazer alguma coisa nos computadores dos russos para salvar os americanos. Alguma coisa assim. Eu vou usando as setas do teclado para chegar até onde está o dinheiro. E aí eu não posso encostar nenhum desses obstáculos e nem na parede. Se eu encostar, eu volto lá para o começo. É que nem o bug do jogo do Bitcoin. Se eu encostar no bug, eu vou para o começo do jogo, na minha base. Ai, que droga. Pelo menos a primeira fase eu tenho que conseguir passar, né? Eu acho que nos modos mais avançados ele vai adicionando tempo. Ah, entendi. O tempo ele vem depois que eu chego lá. Aí eu tenho que chegar de volta na minha base antes dessa barra vermelha chegar ao fim. Segunda fase. Socorro. Bom. E o que é legal é que, de novo, para todos esses jogos você pode vir aqui em ver interior e você ver todo o código que foi desenvolvido, né? Cada personagem tem um script e tal, como a gente falou lá atrás. A gente vai chegar lá. Um outro jogo que usa bastante essa coisa de contar uma história, tem jogos que são só histórias, né? Você não faz só jogos no Scratch, né? Você pode fazer animações, histórias interativas, esse tipo de coisa. E esse aqui ele é um jogo, mas ele tem toda uma história. Uma trilha sonora. Os outros jogos alguns tinham, né? Mas não tão elaborados quanto esse. O inventor fez uma grande invenção que controla televisões. Ele está chamando a invenção do doutor de Mackenstein. Tá com cara de sacana, ele vai ficar sacaneando o cachorro usando a invenção daquele moço lá. Ele vai pegar todas as TVs que ele tem e programar essas TVs para irem pegar o cachorro. Mas o cachorro tem uma arma secreta que também foi feita pelo mesmo cientista e é uma arma que destrói televisões. E aí então o nosso objetivo no jogo é atirar nas televisões que esse camarada aqui vai jogar em cima do cachorro. Aí você usa os botões do teclado e atira com a barra de espaço. E aí, quando chega uma TV aqui, você perde ponto, né? Tem esse jogo dos portais também, que é um jogo assim, eu diria mais artístico. Ele tem uma trilha sonora própria. É realmente um jogo bem assim artístico mesmo. E violento, né? Ele tem essa coisa do sangue de vez em quando. Eu aperto o D para ir aqui para a direita. Aí agora ele me ensina que o W faz eu dar um pulo, então eu pulo para sair. Agora ele começa a me ensinar que tem um portal, então eu entro aqui e saio ali.
E aí eu peguei uma arma de portais. Ele tá me dizendo aqui que quando eu apertar o E, ele atira. Aí eu continuo apertando o A para entrar no portal e sair aqui. Entendi. Essa arma de portal, percebe? Eu tô usando ela, apontando ela de acordo com o mouse. Aí, por exemplo, eu posso apontar o portal para diferentes regiões com o mouse. Por exemplo, se eu botar aqui, aí quando eu andar para cá, eu saio ali. Então não é o melhor lugar para colocar. Talvez o melhor lugar seja aqui em cima. Exatamente. E são várias fases também. Algo super complexo. Por último, a gente tem esse jogo aqui do Tower Defense, e ele tem uma característica legal, que é o seguinte: ele tem uma base de dados compartilhada entre todas as pessoas que já jogaram esse jogo, então ele guarda um ranking. Como eu estou logado aqui como Ventor Miguel, ele vai guardar o ranking que eu joguei esse jogo, e então você pode criar um jogo, por exemplo, que as pessoas queiram ser as primeiras do ranking e tal. Também tem essa possibilidade no Scratch. Não é só um jogo onde você só tem guardadas as informações quando você joga, né? Fica registrado para você montar um ranking entre várias pessoas, outros jogadores. Esse aqui é um estilo Tower Defense. Eu vou botando as minhas torres aqui. E aí vão nascer uns bonecos aqui que querem chegar até a saída. E as minhas torres ficam atirando neles de modo a impedi-los de chegar aqui, né? De destruir eles antes que eles cheguem aqui. E além disso, o Scratch, ele é uma ferramenta muito legal, porque para quem aprende é tão legal quanto tá jogando um jogo, às vezes é até mais legal do que jogar um jogo. E para quem ensina é ótimo, porque em pouco tempo você consegue introduzir os principais conceitos de programação. Nesses poucos minutos a gente já falou, por exemplo, sobre o conceito de sequência de comandos, que é quando a gente coloca uma nota depois da outra para ser executada, né? Então a noção de um comando acontecer depois do outro de uma forma cronológica, né? A gente também falou das ferramentas de seleção, que são os condicionais. Ou seja, quando a gente coloca mova 10 passos, se tocar na borda volte, espere um segundo, na verdade o que o computador está fazendo? Primeiro ele move, depois ele faz uma pergunta. Tocou na borda? Tem duas respostas, ou é sim ou é não. Se ele tiver tocado na borda, ele faz o comando de virar e depois ele espera os 0,1 segundos. Caso ele não esteja na borda, ele simplesmente espera 0,1 segundos e continua a sequência de comandos. Então a gente conseguiu tratar desse assunto importantíssimo, que é a seleção, as condicionais, em poucos minutos e com um exemplo bem fácil de entender. E o outro conceito importante que a gente explorou aqui foi o conceito de repetição, né? Que é quando a gente fez essa sequência que repetia para sempre esses comandos de mova, verificar se tocava na borda e esperar um segundo. Esses três conceitos aí são conceitos que os bons programadores dominam muito bem. Eles aparecem em todas as linguagens de programação, então, independente da linguagem que o programador escolhe para trabalhar, esses conceitos vão sempre estar presentes. Então, é muito importante para o bom programador ser muito bom nisso, né? Mais do que ser muito bom numa linguagem específica, como o Java ou o Scratch, né? Ou C. Ele entender esses conceitos, que são os conceitos elementares da programação de computadores, e que com o Scratch a gente consegue falar sobre eles de uma forma muito objetiva e muito rápido, muito prática e muito fácil de aprender e de ensinar. Resumindo então o que a gente viu aqui nesse módulo, a gente começou com essa pergunta, né? Por que aprender a programar computadores? Afinal de contas é um módulo sobre os porquês. Aí a gente conversou um pouco sobre o que é uma linguagem de programação, né? Os comandos e tal. Discutiu um pouco por que começar com um Scratch, com uma linguagem de programação, né? Para você aprender programação. Depois a gente viu na prática como realmente é fácil criar programas com Scratch. A gente criou o nosso jogo do Scratch dançando baile de favela. Depois a gente viu como com os programas criados pela própria comunidade, como que você consegue desenvolver coisas realmente bem complexas e completas usando o Scratch, com áudio, vídeo, realidade aumentada, etc. Agora no próximo módulo a gente vai falar um pouco sobre os sistemas de coordenadas, né? Que é como
o Scratch organiza os personagens na tela. Mas antes da gente passar para o próximo módulo, ou de você ir diretamente ver o próximo módulo, vão ficar aqui a PA04, que é o nosso projeto de aula número 4, é o primeiro projeto baseado em Scratch, tá? E o objetivo é que você crie um programa como esse que a gente criou aqui, só que usando outro personagem e uma outra música. Você pode colocar para tocar uma música que você goste, ao invés de usar as teclas do piano para compor uma música. E o programa é isso, deve fazer o personagem ficar dançando para sempre e é só parar de dançar e a música só parar também quando alguém parar o programa. Como um extra, o PA04 Extra, um desafio adicional, só para quem realmente gostou do Scratch, é para criar um programa que posiciona um personagem no centro do palco, não precisa ser o Scratch, mas pode ser se você quiser, faz o personagem apontar para uma direção aleatória, usa a caneta e começa a andar. Sempre que ele chegar na borda, ele vira em outra direção, e sempre que alguém apertar a barra de espaço no teclado, a cor da caneta que ele usa vai mudar. Só algumas dicas aí para te ajudar. Repare que existe uma categoria de comando chamada caneta e que também existe uma categoria chamada operadores. E lá na categoria de operadores você vai ver um comando que gera números aleatórios. E aí, se você usar esse gerador de números aleatórios junto com o bloco de aponte e direção, você pode fazer o personagem apontar numa direção aleatória, como a gente pediu aqui no enunciado. Né? Então você tem aí vários comandos relacionados à caneta, você tem o comando que gera números aleatórios e você tem o comando aponte para a direção 90 graus. Então você vai ter que combinar esses blocos aí que a gente ainda não usou para montar esse programinha. Não esquece de compartilhar com o professor as tuas PAs para ele poder te ajudar a deixar o teu código cada vez melhor. Beleza? Até logo!